Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série, O que você precisa saber sobre a escatologia. Amém, irmãos? E o tema da nossa mensagem hoje é o maná escondido. O que é esse maná escondido? Então, irmãos, vou ler aqui para os irmãos, Apocalipse 2, verso 17, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, irmãos, para nós entendermos o significado do maná escondido aqui em Apocalipse, nós temos que ir para o Antigo Testamento. Não tem como a gente estudar o Apocalipse sem recorrer ao Antigo Testamento. A gente vê muitas pessoas estudando Apocalipse, interpretando Apocalipse, sem recorrer ao Antigo Testamento, não tem como. Nós temos que ir para o Antigo Testamento porque, uma vez que o maná é escondido, ele tem uma relação com o maná dado por Deus ao povo de Israel no deserto. Então a Bíblia, ela diz que o maná foi enviado por Deus quando o povo de Israel começou a reclamar da falta de alimento. Então, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 16, vai dizer que o povo, já no deserto, ele começou a reclamar de falta de comida. E o povo, embora liberto por Deus da opressão feita por Faraó, lá do Egito, ainda tinha saudades. O povo tinha saudades das panelas de carne que, segundo eles, podiam comer até fartar. Então, comer carne, irmãos, tem relação com Esaú. Por quê? Porque na Bíblia nós temos que Esaú, Ismael e Caim são pessoas que foram contra as coisas de Deus. Então Esaú, a palavra de Deus diz que Esaú era um caçador e Isaac, seu pai, ele gostava da carne que ele fazia. Então Esaú havia chegado do campo exausto e com muita fome, e Jacó então tinha preparado um guisado, um ensopado vermelho. Quando Esaú pediu para comer o guisado, Jacó propôs a venda da sua primogenitura. Ao desprezar a sua primogenitura, Esaú também mostrou desprezo pelas bênçãos da aliança e pelas promessas de Deus. Então, irmãos, quando o povo pedia para comer carne, então, murmurando contra o Senhor, o povo estava desprezando as coisas de Deus, querendo voltar para o Egito. Lá em Êxodo 16, versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Então, irmãos, a Bíblia, ela descreve o maná como sendo o pão do céu, provido pelo Senhor para sustentar o seu povo. Então percebe, irmãos, que Deus ele está mandando o maná para saber se o povo iria andar na lei de Deus ou não, Uma vez que o fato deles estarem querendo a carne do Egito era algo contra Deus. Então o envio do maná também é uma mensagem profética para o tempo do fim. Lá em Êxodo 16, versículo 5, diz assim: E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Versículo 6. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Então, irmãos, percebe aqui que no sexto dia vai ter uma dupla porção do maná, mas no sétimo dia não haverá maná. Então a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, no sexto milênio, a dupla porção do maná aponta para a dupla porção do Espírito Santo, que será derramado sobre as duas testemunhas, que nós chamamos de chuva seródia. No sétimo dia não tinha maná. O sétimo dia aponta o quê? Para o sétimo milênio, ocasião em que teremos o verdadeiro descanso. Êxodo 16, 22 diz assim: E aconteceu que ao sexto dia
colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então, irmãos, o maná ele aparecia todos os dias pela manhã, com exceção do sábado. E Deus mandou então o povo guardar o maná para o dia seguinte, que seria o sábado. Então, irmãos, do sexto para o sétimo dia, não havia o apodrecimento do maná. Diferente do maná que caía do primeiro ao quinto dia. Isso não podia ser guardado. Então, irmãos, o que a Bíblia está querendo nos mostrar com tudo isso? Aquele maná que apodrecia ao longo de 6 dias representa o que é a morte do homem durante 6 milênios. Mas quando chega o sexto para o sétimo milênio, esse homem ele vai ressuscitar. É o maná que passa do sexto para o sétimo dia, que não apodrece. Então, quando o homem ressuscitar, ele não estará mais sujeito à corrupção. Então, durante 6.000 anos, o homem ele vem passando por uma corrupção. O maná colhido no sexto dia, que entrava para o sétimo dia, nos fala o que? Do sétimo milênio, que é o nosso sábado, o nosso descanso. Lá nós vimos, em Êxodo 16, versículo 4, nós vimos que Deus estava testando o povo. Agora aqui em Êxodo 16, 28, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por quê? Porque o povo estava indo buscar o maná no sétimo dia e não estava achando. Então a sequência, irmãos, do envio do maná, isto é, 6 dias com a interrupção de um, no sábado, também ensinava o povo a ser obediente aos mandamentos do Senhor. Uma medida de maná foi guardada por Arão e mantida como um memorial, um testemunho da provisão miraculosa enviada pelo Senhor às gerações futuras. Então, lá em Êxodo 16, 32, diz assim, E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e o coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Então, irmãos, perceba que esse maná ele será colocado por Arão num vaso que vai ser colocado diante do Senhor, ou seja, a Arca da Aliança. Isso servirá o quê? Como testemunho para as gerações futuras do povo de Israel, ou seja, esse maná ele não estragava. Lá na Epístola aos Hebreus, nós lemos que um pote de ouro com maná foi colocado dentro da Arca da Aliança. Hebreus 9, versículo 4 diz assim, que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então, irmãos, esse maná que foi guardado na Arca da Aliança tem conexão com Cristo. Quando a gente vai lá para João, capítulo 6, do 31 ao 35, diz assim, Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, irmãos, a geração futura que iria desfrutar desse maná somos nós. Quando Jesus ele esteve em carne, ele disse,
Eu sou o pão da vida. E isto é, ele é o verdadeiro maná que veio ao mundo. Então, irmãos, o maná que os judeus comeram no deserto apenas lhes serviu como sustento, pois no final eles morreram. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, dado por Deus, né? O pão da vida, da qual quem comer dele nunca morrerá. Então, quando Jesus ele ressuscita, o corpo dele é glorificado. Cristo agora está onde? À destra de Deus. É como se fosse, né, colocado num pote de ouro. Então, quando Cristo voltar, nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele. Hoje nós estamos aqui escondidos em Cristo. Se você realmente está escondido em Cristo, a Bíblia diz lá no Salmo 91, versículo 1 o seguinte, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem que é o nosso esconderijo? Nosso esconderijo é Cristo. Lá em Colossenses 3, versículos 3 e 4, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Então, irmãos, o maná escondido é o nosso corpo glorificado, que está escondido em Cristo, porque nós e Cristo somos um só corpo. Amém, irmãos? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido, né, a dúvida, né? Caso você tenha alguma pergunta ou mesmo algum comentário, peço que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, né, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.